Bom dia a todos. Por que sentimos culpa? O preço que pagamos com o nosso avanço na civilização é a perda da felicidade com a intensificação do sentimento de culpa. Nessa frase, o psicanalista Sigmund Freud nos afirma que as sociedades modernas podem reforçar o nosso sentimento de culpa. Com o aumento no uso das redes sociais, acabou se criando uma certa necessidade em se agradar ao maior número de pessoas. Quando isso não acontece, muitos se frustram e se sentem extremamente culpados por isso. A culpa é um mecanismo inconsciente e está atrelada a alguns sentimentos, como a angústia, o mal-estar, a inadequação e a insegurança. Fato é que todos nós sentimos culpa. O problema é quando essa culpa se torna excessiva. A culpa nada mais é do que a raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de que algo foi feito erradamente. Quando isso acontece, o indivíduo sente uma angústia incontrolável e busca um mecanismo de autopunição a fim de se libertar dessa angústia. Esse sentimento é a culpa. Ela se apresenta como uma forte impregnação emocional em forma de representações ou ideias inconscientes que foram parcial ou totalmente reprimidas por nós ao longo de nossas vidas e ao longo de nossas encarnações e que nós carregamos em nosso comportamento e em nossos sonhos, muitas vezes com fortes traços de conflitos psicológicos. No livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, afirma que duas são as causas psicológicas da culpa. A primeira delas procede da sombra escura do passado, ou seja, é a nossa consciência que se sente responsável por todos os males que praticamos. A segunda causa tem origem na nossa infância e está diretamente relacionada com a educação que nós recebemos. Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, afirma que tudo aquilo que foi vivido e tudo aquilo que foi definitivamente assimilado por nós ao longo de nossa vida encontra-se numa zona que ele chama de subconsciente ou subconsciência. Esse processo de assimilação, que é a base do desenvolvimento da nossa consciência, ocorre justamente pela transmissão ao subconsciente em tudo que fica, mesmo se esquecido, pronto para ressurgir em nosso comportamento, se algum impulso o exija ou algum fato aconteça. Então, o subconsciente é a zona dos instintos, das ideias inatas e de todas as qualidades já adquiridas por nós. Tudo que a gente foi, tudo que a gente já fez e todo o processo de construção do nosso eu, como estamos atualmente, está permanentemente registrado em nosso subconsciente. Mas como então acontece essa transmissão ao subconsciente? Através da repetição constante. Então, nós podemos dizer que é um hábito que torna um ato consciente em um ato inconsciente. Diferentemente do subconsciente, nós temos a consciência, que é aquela zona em que nós estamos buscando e construindo a nossa personalidade. É considerada uma zona ativa e é chamada de zona do trabalho. E é lógico, porque é na consciência em que nós estamos efetivamente vivendo e buscando a nossa evolução moral e a nossa evolução espiritual. Então, nada se perde de todas as nossas dores e de todas as nossas lutas. Nada se perde fora de nós, de acordo com a lei de causa e efeito, já que tudo aquilo que a gente faz tem consequências, e também nada se perde dentro de nós, de acordo com o princípio da transmissão ao subconsciente.
Assim como nós carregamos no subconsciente os nossos merecimentos, nós também carregamos nessa zona todos os nossos defeitos. Inclusive, a herança de todas as nossas culpas estão presentes no subconsciente. Muitas vezes, os erros que já cometemos no passado, nessa e em outras encarnações, que não foram bem reagidos e nós não conseguimos lidar com esse sofrimento que os nossos erros nos causaram, ficam registrados nos subconscientes e muitas vezes podem nos trazer patologias. Em relação à segunda hipótese, a má formação educacional pode influenciar o sentimento de culpa nas crianças, na medida em que elas são impedidas de desenvolverem a sua personalidade. Muitos pais e educadores normalmente exigem que os educandos sejam parciais e aduladores, sempre concordando com as ideias dos adultos. E ao estabelecerem os parâmetros de conduta para os educandos, eles não levam em consideração a sua espontaneidade, a sua personalidade e o seu caráter de pessoa em desenvolvimento e em formação. Essa má formação educacional justamente é exigida, é imposta para que as crianças sejam bons meninos e boas meninas, jamais contrariando os adultos e jamais os desobedecendo. Muitas vezes a criança é punida quando se opõe e muitas vezes ela é punida severamente. Quando ela exprime uma ideia, um pensamento ou quando ela se nega a fazer algo que justamente é fruto da sua própria personalidade, ela acaba sendo punida e muitas vezes os educadores não conseguem explicar o porquê aquelas crianças que aquele ato está sendo considerado errado e o porquê que ela está sendo punida. Então, essa educação, tanto quanto defeituosa, a longo prazo, pode fazer com que os filhos sejam extremamente inseguros. É como se eles tivessem uma extrema necessidade e uma necessidade constante de ter sempre a aprovação dos adultos em tudo aquilo que ela fizer. Então, a criança vai compondo um quadro de aparência como forma de conveniência, a fim de evitar punições, evitar sofrimentos. Mas, por outro lado, a criança vai se frustrando profundamente e isso vai perturbando o seu caráter moral, na medida em que a criança vai perdendo o verdadeiro referencial do que é certo e do que é errado. Essa insegurança gerada na criança justamente pode causar uma dubiedade na sua conduta. Ao mesmo tempo em que a criança se sente obrigada a sempre agradar aos adultos, ocultando a sua própria realidade e o seu jeito de ser, ela também vai sentir a necessidade de agradar a si mesma. Então ela pensa: se eu agradar aos adultos, eu não vou estar agradando a mim mesma. Mas se eu agradar a mim mesma, provavelmente eu não vou agradar aos adultos. Freud, quando trata da culpa, costuma retomar a infância. E ele cita um exemplo de uma criança que foi acusada pelos seus pais de ter cometido uma determinada falta, uma transgressão. A criança, ao ser acusada, nega a sua culpa, mas ao mesmo tempo ela chora de forma veemente. Freud afirma que mesmo que pareça que a criança esteja mentindo ao negar a sua culpa, esse choro pode representar uma falta cometida anteriormente. Ou seja, esse choro representa uma falta que a criança cometeu em outro momento e que provavelmente os pais não descobriram, e aquele choro vem em forma de uma culpa inconsciente. Então, se você foi uma criança ou um adolescente que se culpou em excesso e não compreendeu bem essa culpa, superando-a, a chance de você ser um adulto que também se culpa em excesso é grande. É como se você tivesse a necessidade constante de sempre agradar alguém ou de reparar algo, mesmo que você não tenha feito nada de efetivamente errado.
culpa costuma se apresentar, algumas vezes, quando o indivíduo sente a necessidade de exprimir a sua personalidade e de desenvolver a sua própria personalidade. E como ele se culpou em excesso ao longo de sua vida, ele acaba sentindo como se isso constituísse uma traição. É como se fosse um desrespeito àquelas pessoas que de alguma forma contribuíram para a sua evolução e para o seu desenvolvimento educacional. Existe uma culpa saudável que deve acompanhar todos os nossos atos, na medida em que eles não correspondam a certos padrões de equilíbrio e de conduta. E essa culpa saudável deve estar sempre atrelada ao sentido de responsabilidade. Sem ela, a gente simplesmente perderia o controle da situação e agiríamos irresponsavelmente, porque não mediríamos as consequências de nossos atos. Pietro Baldi, no livro citado, afirma que nós devemos aceitar a dor, que isso vai nos ajudar a iniciar nosso processo de cura e evitar novos sofrimentos. Ele continua dizendo que se a dor faz a evolução anula progressivamente a dor. Repito, se a dor faz a evolução anula progressivamente a dor. Pietro quis dizer que nós devemos assumir as nossas responsabilidades em torno da nossa evolução espiritual, já que a dor que nós sentimos é sempre um alerta. Quando a gente se culpa, é natural que a gente sofra por isso. E quando cometemos um erro, é natural que a gente se culpe e que também sofra. E naturalmente a gente deve se arrepender desse erro. O problema é quando a culpa acontece em excesso, porque o nosso sofrimento vai acontecer na mesma proporção dessa culpa. A culpa, quando ocorre em excesso em nossas vidas, faz com que a gente não sinta segurança em nossos relacionamentos e faz com que a gente não tenha autocuidado e que não nos permitamos viver momentos de alegria, justamente por acharmos que não somos dignos de tais sentimentos. Despertar das nossas responsabilidades faz com que busquemos sempre consertar os nossos erros e, antes de tudo, buscar a nossa reforma íntima, a fim de evitar que a gente unicamente viva em função dos erros que cometemos e nos culpando por absolutamente tudo o que fazemos. É importante ressaltar que nós devemos entender o universo não como um meio para a nossa autorrealização, mas nós devemos entender o universo como algo regido por leis supremas, leis divinas, por meio das quais nós não vamos conseguir estarmos realizados se não estivermos em harmonia com tudo que existe. A culpa ainda costuma ser uma grande causa da nossa procrastinação. A gente tentou fazer algo, cometemos um erro e nos sentimos culpados por isso. Então, a gente evita nos prestar a novas tarefas justamente por medo de errarmos novamente. A culpa, quando moderada, pode deter maus comportamentos. Agora, quando a culpa é excessiva, ela nos coloca em padrões comportamentais negativos, na medida em que ela vai reduzindo as nossas reservas de força de vontade. Quando nos culpamos em excesso, focamos unicamente nos erros que cometemos e a gente se esquece de todas as qualidades que nós possuímos. Então, muitas vezes a gente se torna apático, não fazemos questão de consertar ou pelo menos amenizar os erros que cometemos, e isso, a longo prazo, pode nos desencadear uma depressão. Joana, no livro já citado, afirma que a capacidade de perdoar, assim como a capacidade de pedir perdão, são dois mecanismos liberadores da culpa. O primeiro passo é a gente se auto-perdoar, nos aceitando como nós somos, porque todos nós somos sujeitos passíveis de erros. O segundo passo,
aquele perdão sincero que a gente pede àquele que erramos, fruto de um arrependimento, pode nos ajudar a liberar esse sentimento de culpa que nós sentimos. O outro pode nem nos perdoar, mas é importante que a gente se auto-perdoe. É fundamental para a gente tentar entender essa culpa e nos livrar dela, ainda mais quando ela é excessiva, que a gente nos dê um voto de confiança, para nos acharmos merecedores de tudo aquilo de bom que nos acontece. Ao invés de nos culparmos em excesso, a gente deve tentar dar o nosso melhor todos os dias, porque isso já importa muito. Devemos também tentar entender qual a raiz da nossa culpa e nos questionar: o porquê que eu estou sentindo culpa? Qual é a causa dela? Em quais momentos da minha vida essa culpa se manifesta? O que ela traz para a minha vida? Traz algo de bom? Traz algo de ruim? Nós não precisamos conviver 24 horas por dia com a culpa, já que tudo passa e nós merecemos e precisamos passar por novas experiências e por experiências positivas. Quando a gente entende a culpa junto com a responsabilidade, passamos a focar mais na solução do problema do que no problema em si. Ao contrário, se a gente coloca a culpa como sentimento principal em nossas vidas, vamos nos paralisando e vamos revivendo um passado que não vai voltar atrás e que há muito tempo já deveria ter sido superado e esquecido. O seu eu interno deve fazer com que você se sinta o seu melhor amigo, se amando, se aceitando como é e se permitindo viver coisas importantes e positivas. E a conexão com a sua essência jamais deve se perder. A gente só vai conseguir perceber e identificar as razões de nossas culpas quando a gente tiver o autoconhecimento. E se a gente não conseguir fazer isso sozinho, busquemos ajuda de amigos, de familiares e principalmente ajuda profissional, que é extremamente bem-vinda. O seu eu interior é o único que vai te ajudar a lidar melhor com suas emoções e é o único que vai te ajudar a entender qual é o seu verdadeiro propósito no mundo. Porque a gente sabe, no fundo, intimamente, que o nosso destino é a felicidade. Obrigada pela atenção. Bom dia mais uma vez. Então, voltando ao nosso tema, auto-perdão, que é uma complementação sobre o que nós acabamos de ouvir. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez uma pergunta sobre como é que a gente pode apagar completamente um erro, uma falta que a gente cometeu. E a resposta veio. Primeiro o arrependimento, depois a expiação e depois a reparação. Então, o arrepender-se é um momento justamente de responsabilidade, de autonomia, de aceitação de que realmente algo equivocado aconteceu. É sempre bom lembrar que o que a gente chama de equivocado é tudo aquilo que está longe das leis divinas, qualquer ato de desamor que possa ter causado algum dano, algum prejuízo a alguém, a pessoas, enfim, situações que não foram apresentadas ali o princípio da fraternidade universal naquilo que aconteceu. E é exatamente aí que surge a possibilidade de termos que reparar os erros cometidos. Porém, antes vem um processo de expiação, que é você sentir na pele, digamos assim, o que realmente você fez o outro sentir. Então, esse ato de responsabilidade que Letícia mencionou, está justamente nesse momento do arrepender. É um momento de iluminação. Inclusive, os espíritos desencarnados que vivem em regiões inferiores de sofrimento, eles só começam a receber a assistência espiritual para serem retirados daquele ambiente de sofrimento quando eles demonstram um princípio de reconhecimento, arrependendo do que fizeram os outros sofrerem. É aí que começa todo um processo espiritualizante. Mas também o Espiritismo nos alerta que esse arrependimento é fundamental, é o primeiro grande passo, mas ele não pode jamais se transformar em remorso.
Há uma diferença entre você arrepender, se tornar uma pessoa responsável pelos seus atos, assumir a sua falha de forma consciente e ter a intenção, inclusive, de se submeter a um processo reparador. Agora, o remorso é justamente a culpa excessiva. É quando a pessoa ela não se perdoa, se sente a pior pessoa do mundo e acha que Deus nunca vai perdoar-lhe, acha que ninguém vai poder lhe dar algum tipo de atenção, ela se acha imerecedora de qualquer prazer em qualquer nível. Então, nesse caso, o remorso se torna um perigo. Os espíritos protetores, inclusive André Luiz, em suas obras psicografadas por Chico Xavier, ele insiste nisso. Arrepender, sim; ter remorso, não. Arrepender, reconhecendo o erro, é um ato de profunda maturidade. Mas o remorso é a culpa insistente e você se anular, se sentir o pior ser do mundo, se sentir um verme. Inclusive tem uma prece católica que fala dessa questão da culpa, da minha máxima culpa, e a pessoa se coloca ali como sendo realmente um verme. Alguns psicólogos alertam para a gente não seguir essa orientação religiosa, um tanto equivocada, de insistir no processo de culpa para a pessoa se sentir péssima, diminuída. Isso é algo que deve ser evitado completamente. Então, o remorso, ele sim, é um problema sério que vai acarretar uma série de outras situações de transtornos psicológicos. Eu vou aqui citar uma história que foi retirada do livro Contos Espíritas, livro que nós temos feito reflexões nos últimos meses, da escritora espanhola Amália Soler, em que ela conta uma situação de um casal, Maria e Jaime. Eles se casaram e viveram muito felizes nos primeiros anos do casamento. Um grande amor um pelo outro, um grande respeito. Então eram pessoas que se sentiam plenamente felizes com aquela união. Porém, Jaime começou a apresentar alguma reação estranha. Começou a se sentir perseguido. Quando saía às ruas, ele ficava cismado com as pessoas. A princípio era apenas uma cisma que ele guardava em silêncio, desabafava com Maria quando chegava em casa, e ela procurava contornar com todo amor, com todo carinho, para que ele não se exaltasse. Porém, isso foi piorando. Ele começou a sair às ruas, ele cismava com as pessoas, achava que estava sendo perseguido, que tinha gente falando dele, e aí ele começava a reagir com violência, começava a agredir as pessoas na rua, e passou a se tornar uma pessoa antissocial, se transformando até num certo perigo, porque ele começava a agredir as pessoas. Maria entrava em pânico e procurava acompanhá-lo, fazia o possível para acalmá-lo, para levá-lo para casa, para oferecer a ele todo o conforto do seu amor, mas as coisas não estavam se resolvendo. O relacionamento deles, conjugal, praticamente deixou de existir. E Maria começou a ter um vínculo com Jaime como se fosse uma mãe cuidando de um filho muito doente, que precisa muito da atenção da mãe. E assim começou a estabelecer aquele novo vínculo. Mas as coisas não estavam ficando boas para Maria, porque a violência de Jaime começou a colocar em perigo a vida de Maria. Jaime pegou uma faca em dado momento de crise, surtado, começou a dizer que tinha alguém ali perseguindo ele e que Maria também estava envolvida nisso, e com muito custo ela gritou: não faça isso com sua mãe, meu filho. E isso serviu naquele momento a figura materna para que ele não desferisse o golpe fatal. Bateu a faca na mesa, mas a situação estava sem controle. Maria foi procurar ajuda psiquiátrica e
Com muito custo conseguiram levá-lo contido, à força praticamente, com uma camisa de força, e ele acabou sendo internado no manicômio. E ali ficando alguns meses, ela teve o cuidado até de se mudar para um vilarejo próximo do manicômio, para não perder o contato com ele. E no horário de visita lá estava ela, para visitá-lo, e ele, sempre que havia, tratava com uma agressão, mas teve uma melhora. A partir do momento que ela começava a visitá-lo, ela começou a chamá-lo de filho. E o psiquiatra, observando isso, apoiou que ela agora se vinculasse a ele, porque era a única coisa que o mantinha com uma certa lucidez, é quando ele via em Maria uma figura materna. E ele foi melhorando tanto, que nas visitas ela tinha permissão de ficar com ele horas e horas passeando no grande jardim do manicômio, e a tal ponto ele foi ficando tranquilo que recebeu alta. Os primeiros meses as coisas estavam mais ou menos tranquilas, mas na relação de mãe e filho. Porém, novamente, Jaime começou a dizer que estava ouvindo vozes, e acusando a todos, acusando a Maria, e veio uma crise muito mais violenta ainda, e colocava em risco a vida dele e a vida de qualquer pessoa que estivesse próxima a ele. Foi obrigado a ser contido novamente, e o que se sabe é que ele não se recuperou mais. Ficou até o fim da sua vida contido no manicômio, porque ele não conseguiu mais voltar a um equilíbrio suficiente para ter uma vida social equilibrada. O que acontece nessa história é que esses dois, Maria e Jaime, eles, em uma outra encarnação, eles juntos cometeram alguns delitos, alguns crimes, mas eles se comprometeram em voltar para trabalharem de modo a repararem tudo o que fizeram. Porém, nessa história, Maria absorveu bem o processo da culpa, da responsabilidade, do arrependimento, e se propôs a fazer todo o possível para apagar as faltas. Mas Jaime não. Jaime não conseguiu se livrar do sentimento de culpa, o que favoreceu um remorso profundo, e aí vem a parte espiritual do perigo anunciado. Favorece que os espíritos inferiores, os nossos inimigos desencarnados, aqueles espíritos que não nos perdoaram o mal que lhes fizemos, a partir do processo do remorso, eles entram num contato psíquico infeliz de acusação, fazendo a pessoa sentir esse sentimento de perseguição, que hoje esse tipo de procedimento é chamado pela psiquiatria de esquizofrenia. E uma das causas da esquizofrenia é exatamente esse sentimento de culpa excessivo, esse remorso, que permite a infiltração de seres espirituais, obsessores, que vão praticamente destruir psiquicamente o indivíduo, chegando a uma condição a que Jaime chegou, de uma doença crônica e irreversível. E o Espiritismo, inclusive, analisa que quando isso acontece, é como um processo de expiação. Aí é uma loucura, que é uma expiação para aquele que cometeu o erro, mas não se arrependeu responsavelmente e não criou forças para fazer a devida reparação dos erros, com trabalho, com toda a dignidade, porque é assim que a vida espera. E todos nós reconhecemos as nossas falhas, trabalhemos em cima delas para não repeti-las, mas procurando sempre ter atitudes positivas com as pessoas em todos os relacionamentos, para que aos poucos a sensação de alívio aconteça justamente na medida do nosso esforço reparador. Então esse é o ponto que nós queremos deixar aqui frisado. O excesso de culpa, o remorso, é um grande perigo que pode levar a subjugações, a possessões espirituais, que podem se tornar extremamente graves. Fica aí um alerta, fica aí a reflexão, que a gente busque mesmo o auto-perdão, né? Que a gente se perdoe mesmo, não importa o que nós fizemos de errado, tudo pode ser reparado. Às vezes nas nossas sessões mediúnicas, tem espíritos que estão com um sentimento de culpa tão grande
porque eles se recusam a aceitar a ajuda que nós estamos oferecendo. Eles acham que Deus jamais vai perdoar o que eles fizeram. E isso só piora a situação, inclusive quando se está desencarnado e não se trabalhou o arrependimento devidamente. Então a recomendação da doutrina espírita é auto-perdão, exercitando o perdão em relação ao outro, em relação à necessidade interna de você ter essa tranquilidade de que Deus é misericordioso, confiar piamente nisso e aguardar as oportunidades que a vida vai dar para que a gente possa realizar todas as coisas boas possíveis, até que a nossa consciência vai ficar completamente tranquila, vamos conseguir dormir o sono dos justos, e como diz o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, não existe coisa melhor para tranquilizar a nossa consciência do que quando a gente cumpre bem os nossos deveres todos os dias, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Vamos ter todo o cuidado de fazer o nosso melhor, como disse a Letícia, dar o nosso melhor em relação a tudo. Então essa atitude positiva, proativa, vai nos dar tranquilidade de consciência, e aí a gente vai sempre dormir com aquela sensação do dever bem cumprido, e isso já é um grande remédio que nós temos que utilizar, que construir no dia a dia da nossa existência. E muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.